Né? Falar da doutrina espírita, falar do evangelho, falar na casa de Maria, alegria redobrada. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos refletir juntos, né? Nossos estudos sempre é uma construção conjunta. A gente vai refletir um pouquinho sobre a oração de São Francisco na visão espírita. O que a gente pode trazer aí de reflexão, de interpretação, de entendimento para a gente, para nos ajudar aí nessa nossa jornada de crescimento espiritual, né? E a gente trouxe essa oração porque essa semana a gente estava conversando com um amigo e aí ele falou para mim o seguinte: boa tarde, tudo bem? Ele falou assim, poxa, a gente tem tanta informação, a gente tem tanto ensinamento, a gente tem tanta orientação. Está faltando para nós, né, enquanto humanidade, para a gente verdadeiramente abraçar a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa evolução. Porque a doutrina espírita fala para a gente que a gente está nessa transição planetária, né? Que a gente está deixando para trás aí um mundo de provas e expiações em busca de um mundo de regeneração. Só que muitos irmãos nossos aí, eles olham e falam que não conseguem perceber essa mudança, não conseguem perceber essa transição acontecendo. Porque dizem que vê muito mais o mal do que o bem. Só que essa é justamente uma característica de um mundo de provas e expiações. A principal característica de um mundo de provas e expiações é que o mal sobrepõe o bem. Então é natural que a gente veja realmente isso acontecer. Só que isso não exime a nossa responsabilidade também de propagar o bem, né? Então a gente percebe que essa é uma grande problemática. A gente tem informação, a gente tem orientação, a gente tem ensinamento, mas o que está faltando ainda para a gente realmente abraçar essa mudança, essa reforma íntima? E a gente, nas nossas conversas lá, a gente chegou à conclusão de que não falta para a gente orientação mais. O que está faltando para a gente justamente é a prática, vivenciar esses ensinamentos, vivenciar essas informações que já foram trazidas para a gente aí ao longo dos milênios, né? A gente percebe que não só no cristianismo, mas em todas as outras tradições, todas as outras filosofias, todas as outras religiões, a base moral é a mesma. Falando de amor, né? Falando de auxílio, falando do bem, falando da paz, falando do compartilhamento desse bem. Então a base é a mesma. Então a gente tem aí várias escrituras sagradas trazendo para a gente esses mesmos ensinamentos, essas mesmas orientações. O Novo Testamento, vamos colocar aí, tem 2000 anos. O Antigo Testamento, quase 4.000 anos. Mas a gente também tem textos aí dos nossos irmãos lá do Oriente, que tem textos de 5, 6, 7, 10 mil anos. E todos esses textos, na base moral filosófica, traz a mesma coisa: a prática do amor, a vivência do amor, a prática da caridade. Além desses textos, a gente também tem as mensagens que são trazidas, né? Além desses livros sagrados, a gente tem mensagens. Como aqui na doutrina espírita, a gente tem várias mensagens, vários livros, né? Trazendo informação espiritual, trazendo ensinamento. E também tem de tantas outras religiões, inclusive essa que a gente traz também para a nossa reflexão, que é a oração de São Francisco de Assis. Não é uma oração espírita, né? E tem muitos que dizem também que nem é de São Francisco de Assis, mas foi atribuída a ele. A gente não sabe se é ou se não é, mas foi atribuída a figura de São Francisco de Assis. Então a gente percebe que até nessas orações, até nessas mensagens que vêm espiritualmente, a gente tem ali muitos ensinamentos, muitas informações nos fazendo um convite à nossa transformação, à nossa reforma íntima. Então o que falta realmente para a gente hoje, talvez não sejam essas informações, não sejam as orientações, mas seja realmente essa nossa busca de colocar em prática, de vivenciar esses ensinamentos que a gente já vem aí buscando, que a gente já vem trabalhando aí no nosso íntimo. A gente precisa realmente abraçar nessa prática, nas ações. E aí, só para a gente pensar o porquê, né, da oração de São Francisco de Assis, a nossa casa espírita, a Casa de Maria, a gente tem aí um suporte espiritual muito grande. Vários espíritos aqui trabalham fazendo a sustentação da casa, sustentação dos trabalhos, dos trabalhadores, e uma grande parte desses trabalhadores, eles são franciscanos, são espíritos que
quando estavam encarnados, eles eram católicos, eles trabalhavam, né, na linha da filosofia do São Francisco de Assis, né? Eles eram freis, e quando passam para o plano espiritual, eles continuaram ainda com essa roupagem de franciscanos. Então, vários irmãos que já vieram aqui na casa, médios videntes, e já tiveram a possibilidade de perceber, de ver esses irmãos aqui junto conosco, trabalhando aqui espiritualmente para nos ajudar. E várias mensagens também que têm recebido aqui na casa marca a presença desses irmãos aqui nos dando esse amparo espiritual. Então a gente tem um carinho muito grande por essa falange de franciscanos e por São Francisco de Assis. Por isso que a gente vai buscar nessa mensagem, nessa oração dele, também instruções para a gente poder trabalhar não só a nossa mente, né, através do raciocínio, da interpretação, mas principalmente as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque é isso que realmente nos move, essas emoções. Então, antes da gente iniciar a nossa reflexão aqui da prece, da oração, eu acredito que a maioria aqui conheça, eu vou convidar todos os irmãos para que a gente possa fazer essa oração de forma cantada, né? Para mim é mais fácil cantar do que falar, para lembrar, cantar é melhor. Então, vamos cantar essa oração juntos. A gente não só lembrar, mas aproveitar essa vibração desses irmãos que estão aqui conosco, para a gente receber ainda mais bênçãos aqui nessa tarde, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda essa oração, né? Linda. Vamos lá. A primeira frase dessa oração, ele faz um convite. Na verdade, é uma súplica que ele está fazendo ao Senhor, né? Ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então é como se fosse um diálogo, né, com o Mestre, um diálogo com Jesus. E nessa frase, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, traz para a gente uma reflexão muito grande. Primeira coisa, o que seria para a gente, né, ser ou manifestar esse instrumento da paz divina? Ser esse instrumento da paz do Mestre Jesus, esse instrumento da paz de Deus. E para a gente pensar nisso, ele faz esse pedido, né? Fazei de mim. Só que a gente reflete que toda mudança que a gente precisa fazer na nossa vida, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente pode pedir na nossa prece esse auxílio, essa ajuda, mas somos nós
através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, que a gente vai precisar fazer um movimento interno para fazer essa transformação. Quando ele fala dessa paz, a paz para nós, né, que somos cristãos, somos religiosos, ela é uma virtude. E, na verdade, ela é uma das maiores virtudes. Então, para a gente desenvolver uma virtude, a gente precisa fazer um conjunto de práticas na nossa vida. A gente precisa realizar algumas ações, algumas atitudes para que a gente desenvolva essa virtude. Como diz a doutrina espírita, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorante no sentido de ignorar, de desconhecer. E simples no sentido que a gente vai ainda desenvolver experiências e através dessas experiências a gente vai se preenchendo, a gente vai se desenvolvendo. Então essa virtude da paz, o nosso eu espiritual, o nosso eu divino, ele tem em sua essência. Mas nós, com o nosso eu humano, a gente precisa acessar isso nesse eu divino. Então a gente precisa fazer um movimento interno, a gente precisa fazer um movimento íntimo para que a gente possa acessar essa virtude, né? Através da conexão com o Criador, com o nosso sagrado. E aí quando a gente pensa nessa paz, é tão curioso que a gente vai buscar o significado das palavras. Eu gosto muito de buscar o significado das palavras, né? E quando a gente vai buscar o significado de paz no dicionário, é engraçado que eles não dão uma resposta. A paz é isso. Não tem. Eles só falam que a paz, o que a paz não é. E aí eu fui pesquisando e fui olhando, achei muito curioso isso. Aí ele fala, a paz é ausência de conflito. A paz é ausência de guerra. A paz é ausência de problema. A paz é ausência de barulho. É ausência de agitação. É ausência de problemas. É ausência de violência. Eu fui pesquisando, e falei, caramba, mas o que é a paz? Não tem algo que define essa paz? Aí depois, lá embaixo, tinha um erro. Paz é no estado de espírito. Eu falei, opa, mas no estado de espírito também fica vago, né? A paz é um estado de espírito, mas o que eu entendo por estado de espírito? Né? Então a gente vê que esse significado, esse sentido assim, das palavras, eles são muito humanos e muito terrenos. E isso a própria espiritualidade fala pra gente. Quando eles passam algumas mensagens, eles falam, a gente só pode dizer dessa forma porque é a única maneira que vocês vão ter uma ideia do que seja. Porque muitas das coisas não tem como a gente compreender. E aqui, como ele pede na frase, que eu seja o instrumento da vossa paz, né? Ou seja, da paz divina, se a gente não entende nem o que é a nossa paz, como é que a gente vai entender a paz divina? A paz de Deus, a paz de Jesus, né? Como que a gente vai compreender, como que a gente vai interpretar através da percepção de um espírito puro, ou através da percepção do Criador? A gente ainda não faz ideia nem do que seja essa força, né? Então eles vão dando para a gente algum significado, algum sentido, só para a gente ficar mais calmo, né? Falando, não, é isso aqui. Então pensa naquele dia que você não tem barulho, pensa naquele dia que você está em silêncio, que você está sereno, então você está em paz. Pensa naquele dia que você não está na guerra, que você não está no conflito, você está em paz. Eu falei, tá, então vou ter que lidar com essa situação, né? Porque minha capacidade espiritual não sabe perceber o que é a paz do Criador. Então, para a gente, a paz, ela fica ainda nessa situação de um estado de espírito, de serenidade, de calma, de tranquilidade. Só que aí, quando a gente vai estudando essa oração, a gente vai percebendo que tem alguns comportamentos, algumas atitudes que nos levam a um estado de espírito, que nos levam a um estado emocional, que nos levam até a um estado alterado de consciência, porque às vezes a nossa consciência está muito no terra-terra, a nossa consciência está muito nos problemas, a nossa consciência está muito nas dificuldades, nas dores, nos sofrimentos. Então a nossa consciência às vezes está nesse nível, nessa condição, por tudo que a gente observa, por tudo que a gente vivencia, por tudo que a gente passa no dia a dia. Então a gente fica com uma consciência ainda muito pesada, né? Muito terrena, muito material. E quando a gente vai ter a oportunidade de praticar algumas questões mais espirituais, a gente tem a possibilidade sim de alterar o nosso estado também de consciência, em relação à vida que a gente está tendo, em relação às situações que a gente está enfrentando, os desafios do nosso dia a dia. Então a gente tem a possibilidade de olhar de uma forma diferente, de perceber a situação de uma forma diferente. Isso é um estado alterado de consciência.
a gente sair às vezes daquela normose, né, que a gente vive, problema gera problemas, né, e a gente começa a ver de uma outra forma. E aí ele vai colocando para a gente várias situações aqui que vão trazer para a gente essa oportunidade de buscar esse estado de paz. Essa oração é interessante, no primeiro momento que a gente lê, que a gente faz, né, enfim, a gente está pensando primeiramente em levar algo para alguém, né? Porque ele faz o pedido, fazer de um instrumento da vossa paz. E aí depois ele fala um monte de frases falando assim, que eu leve, onde houver alguma coisa de negativo, que eu leve algo de positivo, né? A oração inteira é assim. Só que a gente pensa, como que eu vou levar algo de positivo se eu não tiver ele dentro de mim? Como que eu vou poder ofertar algo, oferecer algo, compartilhar algo com alguém se eu não tenho ele ainda dentro de mim? Então, uma outra reflexão que ela traz para a gente é o seguinte: não é só levar no sentido exterior, de eu levar para alguém, de eu levar para algum lugar, mas é para eu levar para dentro de mim, primeiramente. Porque a partir do momento que eu começo a me preencher, que eu começo a buscar, que eu começo a movimentar essas energias e ter essas atitudes, esses comportamentos positivos, eu vou me preenchendo. E a partir do momento que eu vou desenvolvendo isso dentro de mim, eu vou tendo a oportunidade, sim, de compartilhar isso com alguém. Então, quando Jesus fala para a gente do mandamento maior, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, há essa necessidade de nós praticarmos esse auto-amor. Há a necessidade de nós praticarmos esse amor próprio. De levar esse bem para cada um de nós. De trabalhar as nossas questões. De nos preenchermos também com toda essa bênção que é nos ofertada através da espiritualidade, da religiosidade. Então a gente precisa sim levar para dentro de nós. Porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. Eu só posso oferecer ao outro aquilo que eu tenho. Mas como que eu vou ter? Como que eu vou conquistar essas virtudes, né? Esses comportamentos positivos? Então a primeira coisa é a oração, né? Fazer essa conexão. Ele começa a frase fazendo esse pedido. E esse pedido traz para a gente a ideia de fazermos essa conexão. Conexão com Deus, com Jesus, com os nossos amigos espirituais. Buscar essa conexão. Para que através dessa conexão a gente tenha força, a gente tenha coragem, a gente tenha fé, a gente tenha essa vontade de percorrer esse caminho através das atitudes e das ações que vão criar esses comportamentos positivos dentro de mim. E aí a gente vai entrar num círculo virtuoso, onde quanto mais eu pratico aqueles comportamentos positivos, mais eles alimentam os meus pensamentos, os meus sentimentos e me impulsionam a continuar fazendo, a continuar seguindo naquela direção. Né? Então a gente desenvolve esse círculo virtuoso, onde o bem atrai o bem e gera o bem para nós mesmos em primeiro lugar, mas a gente vai estar compartilhando isso na jornada. Por isso do mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. E o primeiro ponto aqui, buscar a Deus, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E aí no primeiro pedido que ele faz aqui, né, é que onde houver ódio, que eu leve o amor. Então aqui ele coloca como antítese do ódio, o amor. Né? A gente sabe que o ódio, ele é uma emoção, é um sentimento, né? Que é na verdade uma intensificação do mal. Às vezes eu sinto a raiva. E aí quando essa raiva ela vai ficando muito intensa, ela se transforma numa ira. Quando ela intensifica um pouco mais, ela se transforma nesse ódio. É como se fosse o ápice dessa emoção raiva. Então a gente só consegue curar esse ódio, a gente só consegue transformar esse ódio a partir do momento que a gente coloca o amor. O ódio ele traz para a gente essa sensação de que nós fomos muito feridos, de que a gente foi muito magoado, de que a gente foi muito ofendido. Então, para a gente curar essa ferida, para a gente curar essa ofensa, eu preciso botar o medicamento do amor.
Porque o amor, ele gera compreensão. O amor, ele gera entendimento. O amor, ele vai gerar a oportunidade de eu ir dissolvendo aí essa energia, esse magnetismo desse ódio. E quanto mais ele vai dissolvendo, ele vai criando espaço para que a gente deixe que esse amor ele vai aprofundando cada vez mais em nosso coração. Então a gente percebe que não tem como nós alimentarmos duas emoções, dois sentimentos ou dois padrões de pensamento. Ou a gente vai alimentar o do ódio, ou a gente vai alimentar o do amor. E para fazer a cura, para fazer a transformação, a gente vai precisar abrir mão de um dos dois. Ou seja, a gente vai precisar se libertar desse ódio. E utilizar do amor como um medicamento, como uma atitude, como um comportamento de cura, né? De transformação. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Pode ser lá fora, no outro? Pode. Mas qual parte minha, no meu íntimo, eu ainda tenho algum sentimento? Talvez não um ódio, mas uma ira, uma raiva, alguma coisa ainda dentro de mim. Talvez não contra alguém específico, mas contra uma situação, contra uma lembrança, uma memória. Então eu preciso olhar para dentro de mim. E onde houver esse sentimento ainda de raiva, de ira, de ódio, que eu possa levar o amor, para que eu possa me curar, para que eu possa permitir que isso cicatrize, para que eu possa me permitir me libertar dessas situações, para que eu possa caminhar, para que eu possa seguir adiante. Então, essa mudança que a gente vai fazendo, através dos comportamentos, ela tem o intuito, primeiramente, de nos libertar. E quanto mais a gente vai tendo essas atitudes, a gente vai alcançando aquela paz lá de cima que a gente estava falando, que é esse estado de espírito. E aí, o segundo momento, ele nos chama a reflexão, dizendo que onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, ele coloca aqui também, como a cura para a ofensa, o próprio perdão. A ofensa, ela gera o quê? Ela gera desequilíbrio, ela gera conflito, ela gera guerra. Né? Então, quando a gente se sente ofendido, quando a gente se sente magoado, né, a gente também vai se sentir ferido no nosso íntimo. E essa ofensa, se a gente for alimentando, ela pode se transformar, pode ir crescendo dentro de nós e se transformar às vezes até em uma doença física. Por causa da mágoa, por causa do rancor, que a gente vai alimentando e vai nutrindo. Né? Tem as doenças psicossomáticas, que são esses adoecimentos da nossa mente, dos nossos sentimentos, que depois chegam no nosso corpo físico. Então a gente precisa olhar. Eu tenho que levar perdão para essas ofensas. Mas que ofensas eu ainda trago dentro de mim? Que situações ainda me prendem? Porque geralmente é o passado, né? Sempre me sinto ofendido por algo que aconteceu. Eu não fico ofendido pelo futuro, fico ofendido pelo passado. Então, se eu fizer uma busca assim, no meu passado, que situações ainda me prendem lá? Porque isso nos prende. E aí eu preciso olhar, preciso analisar, preciso avaliar e olhar. Entender o que eu preciso me libertar, o que eu preciso deixar para lá, o que eu preciso deixar morrer, o que eu preciso ressignificar dentro de mim, através da ferramenta, do instrumento, do medicamento, do perdão. É o perdão que vai nos ajudar a nos libertar desses conflitos, dessas ofensas aí que a gente vai trazendo na nossa trajetória. Então não é levar apenas para o outro o perdão, é trabalhar o auto-perdão também, que é muito importante. Porque às vezes a gente se julga, se condena, se critica por atitudes que a gente teve e que a gente às vezes fala assim, mas não era para eu ter feito isso. Poxa, estou buscando tanto, estudando tanto e ainda faço isso. Mas é porque a gente ainda está aqui, por isso que isso ainda acontece. Então precisa trabalhar o auto-perdão também. Então o perdoar e o se perdoar é libertador. Porque a culpa, na verdade, ela nos aprisiona. A culpa, ela não deixa a gente evoluir, não deixa a gente crescer, não deixa a gente se transformar, porque a gente fica preso. É como se a gente tivesse com um monte de pedra em cima da gente tentando caminhar. A gente até vai, mas a caminhada vai ficar sofrida, vai ficar dolorosa.
Então o perdão é como se fosse retirando essas pedras, retirando aquelas bagagens que não servem mais, para que a gente possa trilhar a nossa jornada de uma forma mais leve, como deve ser. Então que a gente leve o perdão a essa parte nossa que ainda alimenta essa ofensa. E ele diz, onde houver discórdia, que eu leve a união. Discordar é natural, né? Eu posso discordar de você, eu posso discordar de você, cada um tem seu pensamento, a gente pode discordar, é natural. Só que a discórdia já é a guerra em cima dessa discordância. É a falta de respeito, é a falta de compreensão, é a falta de empatia, é a falta do entendimento do outro, né? Então, se ela tem um pensamento e eu tenho o meu, a discórdia seria eu não aceitar o pensamento dela e querer impor o meu sobre o dela, e arrumar uma briga, uma guerra, um conflito por causa disso. E às vezes a gente acaba vivenciando essas situações na nossa vida, né? Às vezes a gente pode ser o causador da discórdia, mas outras vezes outras pessoas podem causar essa discórdia com a gente, e a gente ficar ainda meio preso nesse ciclo, né? E esse é vicioso. E às vezes, dentro de nós, a gente alimenta essa discórdia. Às vezes o meu mental, meus pensamentos, eles querem uma coisa, o meu coração, o meu sentimento, ele quer outra. E aí eu crio esse conflito interno, essa briga interna, crio essa discórdia dentro de mim, por não ter esse entendimento. Às vezes o meu eu do passado, ele está querendo algumas coisas ainda, e o meu eu do presente já está querendo outras coisas, e gera-se, como diz antigamente, aquela gastura dentro de nós, aquele sofrimento, né? Porque até esse processo de mudança, né, que a gente vai buscando, ele é desafiador. Porque a gente tem que vencer o nosso homem velho. E às vezes esse homem velho, ele tem tantos hábitos ali negativos, nocivos, e a gente está com um olhar para frente, né? A gente está querendo aquele objetivo. Só que o homem velho fala, não, você tem que continuar aqui, você tem que alimentar ainda esses vícios, essas vicissitudes, essas mazelas. E o homem novo fala, não, já deu, não quer ficar mais aí não. E isso gera discórdia dentro da gente. Isso gera desequilíbrio. Então, onde houver discórdia, leve a união. Tem que levar a união. E essa união, ela se dá através do entendimento, através da compreensão, através do equilíbrio. Eu não consigo largar tudo ainda, mas eu já posso melhorar e deixar algumas coisas para trás. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero ainda, mas eu preciso fazer tudo o que eu posso. Então, quando a gente vai percebendo, se olhando, se analisando, se observando, a gente vê que partes dentro de nós ainda tem algumas coisas a serem curadas, a serem transformadas, a serem ressignificadas. Às vezes a gente não vai conseguir sozinho, às vezes a gente vai precisar de um profissional, a gente vai precisar de ajuda. E é legal que a gente faça isso. E tem coisas que a gente consegue fazer, né? Tem coisas que a força de vontade basta, para outras não, mas tem umas que a gente já consegue fazer. Então, onde houver essa discórdia, que a gente busque levar a união, entendendo que união é compreensão. E ele diz, onde houver dúvida, que eu leve a fé. E a gente percebe, né? Quantas dúvidas não passam pela nossa cabeça? Quantos questionamentos não passam pela nossa cabeça no nosso dia a dia, né? Às vezes é uma dúvida se eu tenho que continuar nesse emprego ou não, uma dúvida se eu tenho que continuar nesse relacionamento ou não, uma dúvida se eu tenho que mudar dessa cidade ou não, uma dúvida se eu tenho que mudar de religião ou não, e outras às vezes mais simples no dia a dia, né? Algumas tomadas de decisão que a gente tem que ter, mas às vezes a gente fica com aquele receio, com aquele medo, né? E aí não consegue agir, não consegue tomar uma atitude, não consegue resolver, e com isso muitas das vezes a gente vai acumulando um monte de problema, né? Porque nós estamos aqui nessa jornada para solucionar os problemas que a gente já adquiriu aí, né? E aprender coisas novas. Só que às vezes, pela nossa falta de ação, a gente acumula mais problemas. Porque a gente tem aqueles ainda para resolver e os outros que vão aparecendo quando a gente fica parado. Como a gente costuma dizer, movimento, a vida é movimento, né? Então quando a gente para, os problemas vão acontecendo. Parece que vai acumulando. Então a gente precisa de ação. A gente precisa movimentar. E ele diz que quando a gente tiver essas dúvidas internas, a gente precisa levar fé.
que é fé? Não é a fé apenas no sentido de acreditar, né? Porque muitas das vezes a gente fala de fé com esse entendimento apenas de acreditar, apenas de crer. Ah, você tem fé em Deus? Tenho, significa que eu acredito em Deus. Mas a gente precisa olhar para a fé no sentido de confiar. Esse sentido da fé é mais profundo, porque confiar exige da gente uma entrega, exige da gente uma aceitação, exige da gente um posicionamento sincero, genuíno do nosso coração. Por isso que Jesus falava para a gente, se a nossa fé fosse do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente conseguiria dizer para essa montanha, parte daqui para cá, né? Porque a fé é essa confiança sincera, essa entrega verdadeira, essa aceitação. E a confiança, ela é essa emoção que gera para a gente uma sensação de acolhimento, de pertencimento, de comunhão com Deus, de estar sendo realmente abraçado, acolhido por Deus. Esse é o sentimento que a fé nos traz. Então a dúvida, geralmente, ela dá por causa do medo. O medo que gera dúvida. Então, quando tiver esse medo da dúvida, a gente precisa alimentar a fé, porque a fé é a confiança. Então, a fé é o que ajuda a gente a vencer os nossos medos. A fé é o que ajuda a vencer essas dúvidas, esses questionamentos. A fé vai ajudar a gente na nossa tomada de decisão, na nossa tomada de consciência. Então, a gente precisa alimentar essa fé. Então, vamos fazer essa autoanálise, olhar lá para dentro e perceber qual parte nossa ainda está alimentando essas dúvidas. E onde tiver, vamos pegar essa fé e vamos levar para lá. Para que essa fé possa gerar realmente esse movimento, essa energia que nos motiva a essa transformação, essa cura dessas dúvidas. E ele continua dizendo que onde houver erro, eu levo a verdade. Então a cura para o erro é a verdade. E aqui a gente vai entender erro de diversas formas, né? Mas, segundo a espiritualidade superior, muitos de nós avaliamos os nossos comportamentos, às vezes, como errados, só que eles dizem que não é um comportamento errado, é um comportamento equivocado. Porque a consciência que a gente estava no momento que cometeu aquilo que a gente chama de erro, talvez não dava para a gente o entendimento, a compreensão de que aquilo ali era um equívoco. Então não seria um erro, propriamente dito. Seria ainda um estágio de imaturidade espiritual, um estágio de ignorância, um estado ali de não entendimento das leis e do que nós somos de verdade e do que nós precisamos fazer. Quando a gente ainda está no meio da escuridão, né, no meio das trevas ali, a gente não consegue tomar atitudes mais elevadas. A gente vai ter atitudes de acordo com o nosso estágio, com o nosso estado de consciência, com o nosso estado espiritual, né? Mas a gente interpreta como erro muitos dos nossos comportamentos. Então, se há esse erro, ou se eu entendo que há esse erro, o antídoto para isso seria a verdade. Levar a verdade. E olha como é que é interessante, né? Porque ele não fala do erro levar o acerto. Ele fala levar a verdade. Porque é a verdade que vai trazer para a gente a consciência. É a verdade que vai tirar a gente do estado de ignorância. É a verdade que vai tirar a gente das trevas e encaminhar a gente para a luz. Então, quanto mais conscientes a gente vai se tornando, menos equívocos a gente vai cometendo. Porque mais alinhados com a lei, a gente vai estar. Porque aí está em outro questionamento, né? Mas o que seria essa verdade? Aí a gente vai ter que recorrer ao Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente olha para Jesus. Aquilo que ele trouxe para a gente no seu Evangelho, de orientação, de ensinamento, de prática, isso é a verdade. Né? Então, se eu olho para o equívoco que eu cometi, eu posso fazer essa análise. Opa, como que Jesus agiu ou agiria nessa situação? Essa é a verdade que eu preciso levar. Lá dentro do meu coração, para eu poder me perdoar, para poder me libertar dos erros que eu já cometi, ou do erro que eu estou cometendo agora, eu vou olhar e falar, opa, o que Jesus tem para mim, para essa situação aqui? E eu trago essa clareza, eu trago essa consciência. Porque na nossa vida, às vezes, é necessário apenas uma tomada de consciência para fazer uma cura.
Às vezes não precisa fazer um movimento muito grande, não. Às vezes só precisa tomar consciência. Vamos dar um exemplo. Às vezes eu não sei se eu comer batata frita me dá uma gastrite. E eu continuo comendo batata frita. E aquela gastrite vai me doendo, vai piorando, até que um dia alguém fala para mim: mas você já prestou atenção em coisas que você come, que pode te causar isso? Ah, nunca prestei atenção nisso não. Não percebe? Aí você passa o dia pensando, refletindo, e naquele dia você come batata frita. Aí você sente, você fala: opa, comi batata frita, me deu gastrite. Parei de comer batata frita. Tomei consciência do que estava me fazendo mal. Então a tomada de consciência, às vezes, é o que a gente precisa para curar. Aí você deixa de comer batata frita e fica feliz, né? Acabou a gastrite. Ou só diminui. Não fica triste, mas tudo bem. Aí vai curar, tá bom, não fica triste. Fica sem a batata. Sem batata. Então essa é a verdade que a gente precisa levar para os nossos erros, né? A verdade da consciência. E aí ele diz: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Atrás ele falou sobre dúvida, né? Agora ele está falando sobre desespero. Desespero já seria o aprofundamento, né? A intensificação desse medo. Ela toca aquela dúvida, ela toca aquele medo, mas quando chega o desespero, é que esse medo está muito exacerbado. É que esse medo já está tomando conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos. Ou seja, eu estou todo envolto ali por aquele medo. Então, quando eu estou com esse desespero todo, eu preciso levar a esperança. E a esperança, ela é amiga da fé. Porque a fé, ela traz essa confiança, ela traz essa crença, né? E a esperança, ela mostra pra gente um futuro positivo. Ou seja, eu estou desesperado por uma situação que está acontecendo ou que aconteceu. Mas quando eu olho para frente, eu percebo que ela não é duradoura. Todo sofrimento tem uma data para acabar. Tudo. Então a esperança, ela me dá essa certeza. A esperança, ela me dá essa convicção. Então, quando a gente está nesse desespero íntimo, ou que a gente está vivendo situações que estão levando esse desespero, a gente possa trabalhar essa esperança, que a gente possa alimentar essa esperança, trazer essa esperança para dentro de nós, porque ela vai gerar na gente pensamentos mais positivos, uma visão mais otimista, e com isso sentimentos também mais positivos e otimistas, fazendo que os nossos comportamentos mudem, fazendo que as nossas atitudes mudem. E a forma que a gente enxerga a situação também vai mudar. Então esse é o poder da esperança. É um poder realmente transformador. Vai alterar o nosso estado mental, vai alterar o nosso estado emocional e vai alterar o nosso estado de espírito. Por isso que lá atrás, o próprio apóstolo Paulo, né, ele já dizia dessas 3 virtudes importantes: a fé, a esperança e a caridade. Ele colocava como a caridade a maior de todas, né? Mas a esperança é uma virtude muito importante, que está junto ali com a fé e com a caridade, com o amor. E ele continua dizendo: onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E todos nós, em um mundo de provas e expiações, vivenciamos muitos momentos de tristeza. Muitos. A tristeza é uma emoção básica, né? E ela se manifesta todas as vezes que a gente tem uma sensação de que perdeu algo. Todas as vezes que a gente tem uma sensação de que perdeu algo, alguém, algo, alguma situação, essa tristeza se manifesta. Então eu posso perder um ente querido, né? Posso perder um status, uma posição social, eu posso perder qualquer situação, perder um relacionamento. Tudo isso que traz uma sensação de perda para a gente, a tristeza vai se manifestar. E aí ele diz que a gente tem essa tristeza ainda dentro de nós. Porque a gente tem a nossa tristeza das situações que a gente enfrenta, mas nós somos naturalmente empáticos. Naturalmente, faz parte da nossa essência. Então a gente vê situações de dificuldade acontecendo, a gente também percebe, sente essa tristeza. Né? A gente se compadece. Cada um no seu grau, no seu nível. Mas isso toca de alguma forma também mais. Então ele diz que a cura, né, para essa tristeza, o alívio dessa
tristeza seria alimentar a alegria. E realmente a alegria ela é o oposto da tristeza. Por quê? A alegria é uma emoção básica também que se manifesta todas as vezes que nós sentimos que conquistamos algo. Todas as vezes que a gente sente que ganhou algo, que conquistou algo, é essa emoção da alegria que se manifesta. Então pode ser algo material, imaterial, abstrato, o que for. Todas as vezes que a gente tem uma sensação de ganhar, de conquistar, a gente se sente alegre. Então quanto mais a gente alimenta a alegria, mais a gente inibe a tristeza. Não dá para a gente alimentar duas emoções no nosso corpo. Não dá. Nem espiritualmente, nem fisiologicamente. A gente só consegue alimentar uma delas. E o estado emocional, o estado mental e o estado espiritual da alegria, muitas das vezes ele é comparado pela espiritualidade pelo estado de espírito da paz. Então quando a gente sente aquele contentamento, aquele êxtase, muitas das vezes, que a alegria proporciona, é como se a gente tivesse um estado espiritual muito positivo. Porque a alegria é uma das emoções espirituais que nós temos. Muitos psicólogos aí, pesquisadores, quando eles estudam as emoções básicas, a gente vê que tem umas 5 emoções básicas, né? 4 delas são meio consideradas negativas e a única considerada positiva é a alegria. Então ela é vista como realmente uma emoção espiritual, um estado de espírito. Por isso que a gente precisa alimentar mais. Por isso que no mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe o bem. Então a gente precisa alimentar sempre o bem. E aí a última frase que ele diz desse primeiro trecho é: onde houver trevas, que eu leve a luz. A doutrina espírita, se eu não me engano, é no livro dos Espíritos. Lá na introdução, ela diz que um dos caracteres da doutrina espírita é justamente combater o materialismo e afastar as trevas da humanidade através da luz da consciência. Então esse é um dos caracteres básicos da doutrina espírita. Então quando ele fala para a gente dessa treva, ele está falando realmente desse desconhecimento que nós temos da vida, dessas ilusões que a gente às vezes alimenta, as nossas sombras ainda interiores que a gente acaba carregando, a nossa ignorância, né, das leis e da prática dessas leis. Então tudo isso é considerado as nossas trevas. Então, para essas trevas é necessário a gente levar essa luz. A luz do conhecimento, né, do exterior, mas a luz também do conhecimento interior. E lembrando de Jesus quando ele diz para a gente que brilha a vossa luz. Ou seja, essa luz da nossa essência a gente precisa fazer brilhar para sobrepor essas trevas. Porque quando nós somos movidos pela nossa treva, a gente observa o que acontece no mundo aí fora. Guerra, conflito, dor, sofrimento, discórdia. Isso aí é o mundo movido pelas trevas. Mas quando a gente começa a deixar brilhar essa luz, aí a gente começa a ver a mudança, a transformação. Porque agir motivado ou movido pela luz é agir de acordo com o nosso sagrado, com o nosso divino, com a nossa essência. Então aí, movido por essa luz, a gente vai praticar mais a compaixão, a empatia, o entendimento, o amor, a fraternidade. Isso é ser movido pela luz. É esse convite que Jesus faz para todos nós, que brilhe a vossa luz. Deixar que essa parte nossa sagrada e divina comece a tomar conta, tomar a frente dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos. Para que a gente, primeiramente, viva em paz. Para que a gente, primeiramente, alcance essa felicidade, né? Essa alegria espiritual. E que nesse caminho a gente consiga compartilhar isso com o nosso próximo. Essa é a nossa jornada, essa é a nossa tarefa aqui. E aí ele continua dizendo, fazendo uma outra súplica agora, né? Ó mestre, fazei que eu procure mais. Olha que interessante, né? Então, em primeiro momento, a gente viu um convite para que a gente fosse um instrumento da paz, mas para que a gente levasse esses comportamentos, essas ações, para essas partes ainda necessitadas de cura e de transformação. E aí, no segundo momento, ele reforça para a gente essa visão de que somos nós que precisamos fazer. Não adianta a gente fazer o pedido e esperar que ele faça por nós. Ó mestre, fazei que eu procure mais. E aí ele vai dizendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consolar mais do que querer ser consolado. Às vezes a gente precisa ser consolado, né? Às vezes a gente precisa de colo, carinho, café. A gente precisa. Mas
para o movimento de transformação, a gente que precisa ir. A gente que precisa levar esse consolo. E aí a gente vai lembrar de Chico, de Valdo e todos esses grandes mestres que falavam para a gente o seguinte: todas as vezes que eu estava em sofrimento, todas as vezes que eu estava em aflição, todas as vezes que eu estava ali mais deprimido, em dor, os meus mentores falavam para mim e diziam: vai lá e ajuda, vai lá e serve, vai lá e pratica a caridade. Por quê? Os mentores são desumanos? Não. Porque eles sabiam que esse movimento interno em prol do doar é curativo. Então, quando eu estou no meu sofrimento, olhando só para o meu sofrimento, eu estou fazendo ele aumentar. Eu estou entrando num círculo vicioso. Porque meu pensamento, minhas emoções, meus sentimentos vão colaborando para aquele comportamento ainda mais deprimido. Mas quando eu faço esse movimento de sair de mim em prol do outro, eu estou deixando de lado o meu ego. Eu estou deixando de lado o egocentrismo para ir em prol do teocentrismo, que é deixar essa parte do divino, de Deus, se manifestar no próximo. Mas para manifestar no próximo, ela perpassa por mim. Então ela faz uma transformação em mim, exteriorizando e manifestando no outro. Então a cura primeiro vai vir em mim. Então por isso que eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso ir. E eu vou receber o consolo consolando. Eu vou receber a cura curando. Eu vou receber o auxílio auxiliando. Compreender e ser compreendido. Às vezes a gente quer ser compreendido, né? Ah, mas ela não entende. Ah, mas ele não entende. Ah, mas eu falo. Ninguém vê o que eu falo. Ninguém entende, ninguém me compreende. Eu sou muito incompreendido. Mas será que eu estou buscando compreender o outro? Será que eu estou tentando entender o outro? Será que eu estou tentando desenvolver um pouquinho de empatia e perceber o outro? Então ele convida a gente, antes de eu querer ser muito compreendido, a gente também compreender o outro. Busca também olhar para o outro. De novo, né? Sair do egocentrismo para o teocentrismo. Abandonar um pouquinho esse nosso eu humano e buscar mais o nosso eu divino, o nosso eu sagrado. Começar a pensar mais dessa forma, sentir mais dessa forma, para que a gente possa agir mais dessa forma. E ele diz: amar que ser amado. No mundo de provas e expiações, não é desculpa no mundo de provas e expiações, mas ele tem algumas características que acabam influenciando a gente. Diante das dores e dos sofrimentos, né, que a gente acaba vivenciando aqui, a gente precisa realmente desse ser amado, que é o ser cuidado, ser respeitado, ser tolerado, ser compreendido. A gente precisa disso. Mas quando a gente fica só querendo receber isso, acontece um desequilíbrio. Porque quando a gente recebe muito e não compartilha, é como se a gente fosse ficando também estagnado. É como se a gente estivesse recebendo muita energia e aquela energia não tem vazão. Como a gente falou antes, a vida é movimento. Então tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber. Então se eu recebo muito amor de Deus, se eu recebo muito amor de Jesus, se eu recebo muito amor da espiritualidade, se eu recebo muito amor da vida, eu preciso compartilhar esse amor. Eu preciso amar. Por isso que ele faz esse convite. Não busque tanto ser amado, busque amar. Porque a partir do momento que eu amo, que eu manifesto esse amor, eu estou liberando esse fluxo da vida. Porque Deus é amor, né? E Deus é vida. Então, se eu amo, eu estou vivendo. Se eu estou liberando o fluxo do amor, eu estou liberando o fluxo da vida. E todas as vezes que eu amo, eu estou na presença de Deus, porque Deus é amor. Então, as atitudes de amor são manifestações de Deus através da gente. Então, se eu estou precisando de ajuda, de amparo, de auxílio, de acolhimento do divino, se eu quero sentir a presença de Deus, ame. Porque o amor é manifestação divina. Então, eu posso amar através da minha fala, eu posso amar através dos meus ouvidos, eu posso amar através dos meus braços, eu posso amar através dos meus comportamentos, eu posso amar de qualquer forma. E todas essas formas serão manifestações de Deus, porque Deus é amor. Então, por isso que a gente precisa fazer mais. Porque quanto mais a gente faz, a gente volta para a presença dele. Não é ele que tem que a gente.
dando que se recebe. Todas as vezes que eu abro o fluxo de doar, automaticamente eu já estou abrindo para o de receber, porque a vida é um fluxo contínuo. Ela não fecha, ela não cessa. Agora eu vou só, o exemplo do passe, eu vou dar passe. Eu só estou dando passe porque eu estou recebendo. Então, se eu me coloquei na situação de doar, porque eu já estou recebendo para doar. Então, nós somos canais o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque o fluxo da vida está aí, ele não para. O movimento é vida. O fluxo está aí, constante. Então, quando eu me proponho a fazer algo, eu estou me propondo a ser canal desse fluxo, seja de que forma for, positivo ou não. E ele diz, é perdoando que se é perdoado. Então, se a gente quer realmente essa libertação dos nossos erros e dos nossos algozes, ou de nós mesmos, a gente precisa levar esse perdão. Porque perdão é libertação. Perdão não é amnésia, tá, gente? A gente vai esquecer tudo que fez, esquecer tudo que aconteceu. Isso é amnésia, é outra coisa. Perdoar é a gente olhar para essas situações e falar, não importa mais. Liberta. Liberta, é uma escolha, é uma decisão. Perdoar é uma decisão, é uma escolha. Não adianta a gente falar assim, um dia eu perdoo. Não adianta. Se a gente não bater no peito e falar, eu escolho, eu decido perdoar e não quero que isso faça mais parte da minha vida, é agora. E deixa isso para lá. Um dia vai incomodar e outro vai, mas você reforça o pensamento. Deixa para lá. E deixa. Porque quanto mais a gente vai se libertando desses erros, desses equívocos, dessa ignorância, dessa sistema, enfim, de todas essas dificuldades aí que a gente já enfrentou, a gente consegue abrir espaço para o novo. A gente consegue abrir espaço para ser feliz, a gente consegue abrir espaço para viver mais leve. E é isso que a gente quer, não é? A gente quer viver em paz e felicidade, isso que todo mundo quer. E para isso, a gente precisa ter algumas atitudes, a gente precisa ter alguns comportamentos. E o final, a última frase, ele diz, é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí, quando fala de morrer, né, a gente leva sempre para o significado literal da palavra, né? Mas pode até ser. Mas morrer não apenas o corpo físico. Morrer os meus vícios, morrer minhas mazelas, morrer minhas vicissitudes, morrer o meu orgulho, morrer o meu egoísmo, morrer minha vaidade. Então, quando eu permito que essas coisas morram, né, eu consigo viver a vida eterna. E o que seria essa vida eterna? A espiritualidade fala para a gente que nós somos seres imortais, né? Nós fomos criados em um momento, só que nós não temos fim. Somos imortais. Só que a gente precisa ficar reencarnando, porque nós somos seres errantes. Por causa desses vícios, dessas mazelas, a gente precisa ficar reencarnando para poder ir se depurando, para poder ir evoluindo. Mas quando a gente consegue se libertar de todos esses vícios, de todas essas mazelas, quando a gente consegue vencer o egoísmo e o orgulho, a gente não precisa reencarnar mais, a gente se libertou, alcançou um estado de pureza espiritual. E esse estado de pureza espiritual, eles falam para a gente que é o estado de vida eterna. Porque você está naquele estado espiritual realmente perfeito, puro, que não tem mais a necessidade da influência da matéria sobre você. Você tem oportunidades e possibilidades de servir, de ajudar, de ter uma missão na matéria, mas ela não tem mais influência sobre você, negativa. Ela não governa mais a sua vida. Então, quando eu deixo morrer esse homem velho, eu abro espaço para essa felicidade, para essa paz que o homem novo tem para me oferecer. E a possibilidade de viver essa vida eterna. Então, esse é o convite, meus irmãos, para que a gente possa realmente buscar essa paz e essa felicidade através do entendimento, através da compreensão do que dentro de nós a gente precisa transformar, do que dentro de nós a gente precisa renovar, do que dentro de nós a gente precisa curar, precisa transcender. E a gente faz isso através dessa busca que a doutrina nos oferece, do autoconhecimento verdadeiro, né, espiritual. Entender a nossa missão, o nosso propósito de vida aqui. E a gente se esforçar. Porque a vida em si é um grande treinamento. É um grande treinamento espiritual. E o nosso corpo físico é esse veículo, é essa ferramenta, que nos dá essa possibilidade de treinar. Através das experiências, das vivências, dessas trocas de relacionamento que nós temos no dia a dia. Essas são as nossas oportunidades. Então, que a gente possa levar essa oração do nosso querido São Francisco de Assis com muito carinho para os nossos corações, para as nossas mentes,
que a gente consiga realmente se esforçar para colocar em prática esses ensinamentos, porque eles são verdadeiramente transformadores. Então fica esse convite e com a certeza de que é possível fazer essa transformação, de que é possível fazer essa renovação. Porque a gente já teve muitos exemplos, e a gente tem muitos exemplos de irmãos que já alcançaram esse estado. E nós também podemos, né? Amém. Porque Deus não cria nenhum privilegiado. Todos somos seus filhos bem-amados, as suas ovelhas, e vamos voltar aí para o seu rebanho em algum momento. Para que possamos seguir firmes nesse propósito. Muita paz, Graças muita a Deus luz. que assim seja.